Maravilha de Deus, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Aleluia, maravilha. Meus irmãos, abra a sua Bíblia aí no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Amados, acharam aí? Diz assim, verso 1. Eu vou pedir a você, para você manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos ficar passeando no capítulo todo aí de 22 e o 23. Tá bom? Então, mantenha aberto aí o texto. Tinha Josias 8 anos de idade. Quantos anos ele tinha? Quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. 31 com 8. 39 anos. Viveu 39 anos. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Agora o verso 2, esse que é importante aqui, para nós tomarmos de base. Nós vamos ler outros versículos nesses 2 capítulos que eu falei para vocês manter o texto aberto. E fez Josias, o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Todas as vezes que você for ver nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, você já presta atenção na introdução da história do rei. Com quantos anos ele começou, quantos anos reinou. E você sempre presta atenção nesse 2º ou 3º versículo, já vai dizendo se ele é fiel ou não. O versículo já define o perfil desse rei. Diz assim: e não foi fiel ao Senhor, e andou pelos caminhos de Joroboão, que era um rei ímpio lá de Samaria. Foi o primeiro rei que fundou o Reino do Norte. Ou vai acontecer o que você acabou de ler aqui. Quando é fiel, vai vir isso aqui, E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. Seu pai no sentido de linhagem, que aqui ele está a mais de 400 anos de distância da idade de Davi. E não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Por que sempre o autor dos livros de Crônicas e Reis usa Davi? Por causa que Davi foi considerado um rei amado por Deus, que mesmo com a sua queda, com a sua falha, ele reconciliou, se arrependeu, se consertou, e Deus deu uma promessa que na sua linhagem ia ser eterna, e ele ia reinar para sempre. Davi vai voltar a reinar? Não, reinar para sempre em Cristo, porque Cristo era a linhagem que viria, e seria o Messias eterno. Ok? Então é bom sempre prestar atenção. É importante, eu quero meditar com vocês sobre essa história do rei Josias e os princípios a serem aplicados para a nossa vida cristã hoje. Eu estou terminando o livro de Marcos aqui com vocês, aos domingos, mas paralelamente eu já vou começar a meditação sobre as biografias de homens e mulheres de Deus na Bíblia. E as biografias, que é a história de homens e mulheres de Deus na Bíblia, elas são riquíssimas para nos trazer ensinos de como nós servimos a Deus e de como também não errarmos com o nosso Senhor e o que não fazer para
não entrar em contradição com Deus, para não cairmos em pecado. Então, das histórias bíblicas, a gente tira muita aprendizagem. Então, essas histórias foram registradas para nos ensinar, através da vida desses homens e mulheres, de líderes bons e maus, que nós temos um caminho que podemos ser fiéis ao Senhor. Se nós tivermos reis como Saul, como Manassés, como Jeroboão, que não foram fiéis ao Senhor, e aí nós vamos aprender com o caminho desses homens, a infidelidade, a gente vai observando por que eles eram infiéis, e aí a gente vai aprender também com os homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor. Com um detalhe, a Bíblia nunca esconde os erros e as falhas dos homens e das mulheres de Deus, e isso é muito interessante, porque a gente aprende com as falhas e os erros dos homens e das mulheres de Deus, a não cairmos no mesmo caminho deles. Se você for inteligente, você não precisa cair numa situação negativa para você crescer, para você ter uma experiência com Deus. Você pode ver alguém cair e aí você já aprendeu, falou, opa, com a queda daquele ali eu já vou sair fora disso aqui, tomar um outro caminho. E é isso, essas biografias, essas histórias de homens e mulheres da Bíblia nos trazem muita riqueza. E elas não foram escritas por acaso. O Espírito Santo as registrou através das mãos dos autores dos livros da Bíblia para ficar como aprendizagem, edificação, orientação cristã, espiritual, para mim e para você, tá bom? Então, Josias, nós temos alguma coisa a aprender nesses 2 capítulos com a história desse homem. A data desse acontecimento está aí no ano de entre 640 a 610, mais ou menos. Entre 640 a 610, antes de Cristo. Esse período dos 40 anos, mais ou menos, de vida dele. 640, 610. Como é que era a vida social daquela época? Como é que andava a vida religiosa? Muito ruim. Muito ruim. O pai de Josias era um homem ímpio. Um homem extremamente ímpio. Um idólatra. Um profano. Esse homem profanou de tal forma que ele instalou dentro do templo que foi construído por Salomão. Lembra do templo construído por Salomão? Levou 7 anos para construir aquele templo. E aquele templo era para adorar o Senhor, e na inauguração dele foi algo tão maravilhoso, que a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo de tanto poder, que os sacerdotes e o rei Salomão não conseguiam ficar em pé, de tanta glória e poder na inauguração. Salomão fez uma linda oração para aqueles que fossem cultuar ali naquele templo. Mas o pai de Josias, sabe o que ele fez? Ele pegou todos os tipos de deuses que tinha da época, que ele conhecia, e colocou tudo dentro do templo. Tudo dentro da igreja. Azera, sempre as estátuas relacionadas a Baal e Azera eram estátuas com prática de sexo, praticando sexo. Isso tudo dentro do templo. Então você entrava no templo, estava cheio dessas estátuas. Esse mesmo templo que a glória de Deus encheu de tal forma que os sacerdotes e ninguém podia ficar em pé de tanta glória. Lá dentro desse templo, numa das salas, ele estabeleceu, o pai dele, estabeleceu os prostitutos e prostitutas cultuais. O que era isso? Isso é uma cultura da época cananeia, lá daquela época antiga, das religiões antigas. Havia os prostitutos e prostitutas cultuais, que eram homens e mulheres
que ficavam ali à disposição. Você chegava para fazer um sacrifício aos deuses, e a maioria desses sacrifícios estava envolvido em práticas sexuais. Preste atenção no que eu falei. A maioria desses cultos estavam relacionados a práticas sexuais. Então eu não sei como é que era exatamente. A mulher chega em casa, e aí, meu bem, onde você foi? Eu estava lá no culto com os prostitutos sexuais. Sei como é que era essa cabeça. Meu bem, onde você estava? Eu fui lá fazer um culto a Azera, a Baal, com as prostitutas cultuais. Era isso que acontecia. Era um culto. Veja que satanismo, que coisa diabólica, de baixíssimo nível. Josias assume o reinado com as condições religiosas e sociais nesse nível. Então, o que se pode dizer de um nível desse, de uma sociedade dessa? Em que os sacerdotes, os reis estavam praticamente, na sua maioria, sempre tem aqueles que não se contaminam. Isso sempre teve. Por isso você nunca deve dizer, todo mundo lá faz. Não. Sempre tem aqueles que vão ser fiéis e não vão dobrar os seus joelhos a Baal. Elias chegou a pensar que estava sozinho. Deus disse, não, senhor. Tem 7.000 lá que não se contaminou. 7.000. Que isso? 7.000? Pensei que era só eu. Não. Tem muita gente que me ama. Então, Josias, ele assume o reinado com 8 anos, e com essa idade, começa esse desafio. Em primeiro lugar, assumir no lugar de seu pai um homem extremamente ímpio, sujo, podre, de um caráter completamente deturpado. Essa é a condição social e religiosa. E a condição política da época? A condição política da época é que tinha surgido uma nova nação poderosíssima chamada Assíria. Não confunda Assíria com Síria, aonde a capital é Damasco. A Síria, a capital era Nínive. E nesse período, a Síria tinha surgido de uma forma tão poderosa que foi destruindo as nações e escravizava as nações. E o reino do norte, que a capital era Samaria, tinha sido destruído pelo exército assírio em 722, quer dizer, há 80 anos atrás, já tinha sido destruído aquele povo. O rei da Síria veio, pegou o povo de Israel, que era do norte, espalhou pelo mundo, só sobrou Judá, ali no sul, com a capital Jerusalém. Mas o grande poderio da época era a Síria. E a Síria não era uma nação boazinha. A Síria era um império muito mau. A história, a arqueologia diz que de frente eles iam para as guerras, arrancavam a cabeça das pessoas e faziam pirâmides de frente à cidade de Nínive, com os crânios das nações conquistadas, para terrorizar. Arrancavam a língua das pessoas, tiravam a pele das pessoas viva. Então a Síria era uma nação muito má. E Josias assume o reinado nesse clima. A sua cidade, o seu país, nessa podridão deixada pelo seu pai, a sociedade, a religião morta e as questões políticas mundiais eram das piores possíveis. E aí, no 18º ano, vai passando aí comigo, lá no verso 3, no 18º ano do reinado de Josias, então ele assumiu com 8. No 18º, então é 18 mais 8. Então são quantos anos que ele tinha então?
26. Eu estou ruim de matemática, eu tinha calculado aqui 24. E ele chama os líderes religiosos, o escrivão que assessorava ele. E lá no verso 4 ele diz: vai lá e fala com o sacerdote Ilquias e conte o dinheiro que tem na casa do Senhor para nós fazermos uma reforma no templo. Ele foi despertado assim, a ver o que fazer. E aí eles foram atrás disso, chamaram o sacerdote, o nome do sacerdote era Ilquias, nome bonito, Ilquias. Era o sumo sacerdote, ele não era o sacerdote, porque sacerdote tinha vários, mas tinha o sumo sacerdote, aí era um, que esse tinha que ser da linhagem de Arão. Por exemplo, Arão não era somente sacerdote, ele era o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? Era o sacerdote dos sacerdotes, era o líder dos outros sacerdotes. E aí eles vão lá para o templo. E vai acontecer uma coisa aqui inacreditável. Eles estão ali procurando as coisas. Você sabe o que tinha perdido? E eles acharam? A palavra de Deus. A lei do Senhor, principalmente os 5 primeiros livros, tinha sido perdido. E ele mandou um recado e disse: gente, vai lá e fala com o rei que eu achei o livro da lei escrita por Moisés, para você ver como o povo tinha desviado, que o povo não sabia mais nem que existia a lei de Moisés, que existia a palavra de Deus, que Deus revelou a sua palavra lá no Monte Sinai, e eles nem sabiam mais disso. E um detalhe, para vocês verem como eles se tinham desviado, Santana, dos caminhos do Senhor. Pela própria lei de Moisés, lá em Deuteronômio, que eu ministrei aqui para vocês domingo passado, era obrigatória, era uma ordem de Deus, todas as vezes. Deus diz: quando vocês forem ter um rei, aí dá algumas obrigações para o rei. Ele não poderia ser rico exageradamente, não poderia ter um monte de mulher, como fizeram, nem mesmo muita criação de cavalos. E uma das coisas que era obrigatória, o sacerdote tinha que pegar a lei, copiar e entregar no dia da posse do rei, nas mãos do rei, para ele meditar todos os dias na lei, para julgar e governar e administrar todas as coisas e o povo de Deus, segundo a palavra de Deus. Mas Josias nem recebeu isso. Ninguém nem mais sabia que existia a palavra de Deus. Irmão, eu estou falando que o sumo sacerdote não sabia que existia mais a palavra de Deus. Tem alguma coisa semelhante com os dias atuais, não tem? Tem pregações nos púlpitos hoje que a gente não sabe de onde as pessoas tirou aqui. Alguns dizem ainda, é tão cara de pau que ainda dizem que tirou da Bíblia. Você não pode pregar a palavra de Deus porque você quer pregar a palavra de Deus. Tem que ter um preparo do próprio Deus. A igreja tem que assinar embaixo. A igreja tem que testemunhar da sua vida cristã. Você tem que dar testemunho da sua vida cristã. Esses dias eu fui falar com um pastor, que ele passou um período desanimado, angustiado. Eu fui conversar com ele: como é que está o ânimo aí? Já quer começar a trabalhar, a fazer a obra de Deus? Não, é um homem sério, um homem criado aqui. Sabe que palavra maravilhosa que ele me disse? Eu fiquei admirado. Pastor, eu sou pastor, mas eu preciso sentar ali no banco um pouco e me alimentar mais da palavra de Deus. Olha, isso é de uma sabedoria, de uma humildade. E a Bíblia diz que quem é que é exaltado? Os humildes. Eu estou falando que um pastor falou isso para mim. Enquanto que eu tenho membros aqui na igreja que acham que são mais do que o profeta Elias, Eliseu.
no campo também. Pregar, o povo não sabia nem, o sumo sacerdote desconhecia a palavra de Deus. É o que nós estamos vendo aí, as baboseiras que a gente vê por aí. Graças a Deus eu não vejo, eu fico sabendo porque o pessoal vem comentar comigo alguma coisa, mas eu não vejo. As baboseiras que saem, não é só nos YouTube, não, nos nossos púlpitos mesmo. Homens e mulheres falando baboseira nos nossos púlpitos. E Ilquias, sumo sacerdote, desconhecia, não é que ele não estudava a palavra de Deus, não. Ele nem sabia que existia. E aí eles ficaram assustados, leram, levaram para o rei. E aí colocaram para o rei ler. Sabe o que o rei fez? Josias, quando ficou ouvindo, e eles foram lendo. É longo, hein? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso não foi da noite para o dia e nem em 1 hora. Foram vários dias sendo lido. Ao término da leitura, sabe o que Josias fez? A Bíblia diz que ele rasgou a sua roupa e disse: pecamos contra o nosso Deus. A ira do Senhor está acesa contra nós. Mas pastor, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, é uma das poucas horas que a Bíblia fala que Deus ditou. Porque a Bíblia ela não foi ditada. Ela foi escrita com inspiração, mas Deus trabalhou na liberdade do homem escrevendo. São poucos os textos que a Bíblia diz que Deus ditou para o profeta. Escreve isso aí. Aí escrevia. Então teve uma hora que Deus fez isso com Jeremias. Ditou a Jeremias uma palavra de repreensão e ao mesmo tempo de arrependimento para o rei. A Bíblia diz que os assessores do rei, quando leram aquela mensagem de Deus enviada pelo profeta, ficaram assustadíssimos. Meu Deus do céu, que isso? Nós precisamos consertar. Aí levaram para o rei, pensando que o rei ia tomar uma posição. Sabe o que o rei fez? O rei estava na casa de descanso dele, com a lareira acesa. Aí o rei sentou na cadeira de rei, falou: traz para mim um canivete aí. E aí, ia lendo, agora me passa aqui o pedaço, porque era feito em couro, era escrito no couro de animais. Acabou de ler o primeiro rolo aí? Traz para mim. Aí ele cortava em canivete e jogava no fogo. Os seus assessores ficaram assustados. Aí Deus disse a Jeremias: olha, ele está queimando lá a palavra que eu enviei. Escreve de novo e envia de novo. Então não era óbvio. Mas Josias, quando ouviu essa palavra de Deus, e a leitura da palavra de Deus, primeira coisa que ele fez, ele tomou algumas posições quando ele conheceu de perto a palavra de Deus. Meus amados, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer, foi o que a gente estava conversando lá hoje com os jovens. Alguns disse, mudar a chave, tomar uma nova posição, voltar à fidelidade ao Senhor. Eles utilizaram essas palavras. A juventude, quando eu estava conversando com eles hoje, falei, qual é a posição que está sendo tomada aqui? Eles falaram, uma mudança de chave, uma mudança de posição. O que é mudança de chave? Está fechado, você abre. Está aberto, você fecha. Mudança de posição. Você está deitado, você levanta. Um novo compromisso. Você anda descompromissado, lá vão ter, mas agora vem um compromisso, porque você ouviu a palavra de Deus. Tem gente que ouve a palavra de Deus e não tem mudança. Aquele homem cortava com canivete a palavra de Deus, aquele rei que Jeremias enviou a palavra para ele. Josias não, Josias rasgou a sua roupa. Rasgar a roupa aqui naquela época era um sentido simbólico de estar rasgando o coração. Foi indo, isso virou uma cultura tão grande que as pessoas rasgavam a roupa só para aparecer diante dos outros, mas não rasgavam o coração. Aí um dia Deus usou o profeta e disse,
parem de rasgar as vossas roupas, comece a rasgar o vosso coração. Mas no caso de Josias aqui não, ele não fez por uma questão cultural. Talvez ele nem sabia que tinha isso, porque o povo tinha perdido a prática de servir ao Senhor. E aí Josias ouve aquela palavra, vem o temor, vem um quebrantamento, vem um arrependimento, vem um susto, e ele diz assim: vá consultar ao Senhor por mim e pelo povo, o que vai acontecer, porque nós estamos em pecado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmão, ela tem que gerar esse temor, esse tremor, e ela tem que gerar em mim e em você um desejo de consultar alguém que nos ensine a palavra. Quem não tem vontade de aprender a palavra, ele não ama a palavra e não pode expor a palavra. E amar a palavra, e para expor a palavra você tem que sentar, não é um dia, 2 dias, não, é um tempo longo. E aí, eles foram atrás de uma mulher de Deus, chamada Ulda. Ela era uma mulher que morava ali num lugar, numa parte nova da cidade de Jerusalém. Outras traduções dizem na parte alta, outras dizem parte nova. Quando eles chegaram lá, eles disseram: olha, o rei ouviu a palavra de Deus e pediu que nós viéssemos aqui para consultarmos ao Senhor. O que mais o Senhor tem para nos dizer? A profeta disse: olha, Deus já decretou que não tem mais volta. O povo meu pecou tanto, tem desobedecido, tem matado profetas, tem escravizado profeta, tem prendido profeta, tem esquartejado profetas. Então não tem mais jeito, esse povo vai ser levado um dia para o cativeiro. E realmente isso aconteceu uns 30 anos depois. Nessa época, Jeremias estava surgindo como profeta. Era aquele jovem que o Senhor chamou. Eu sou uma criança. Pois é você mesmo. Filho de sacerdote, certamente sonhava de ser sacerdote, de trabalhar junto com o pai lá na casa do Senhor, no templo. Mas Deus disse: você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. E aí, o profetismo era algo muito difícil. Você ia do céu ao inferno da noite para o dia. Porque tinha os reis que queriam ter profetas por perto, como Davi, como Ezequias, como Josafá, como Josias. Mas os outros reis prendiam e matavam os profetas. Por exemplo, o filho de Ezequias pegou Isaías e cerrou ao meio, diz a tradição judaica da história. Não é a Bíblia, mas a tradição judaica diz que Manassés, filho de Ezequias, cerrou Isaías ao meio. Mas ela deu essa palavra e disse, porém tem uma vírgula aqui: como esse homem se quebrantou ao ouvir a minha palavra, e se humilhou na minha presença, e pediu que me consultasse, e me pediu uma orientação, assim diz o Senhor a respeito dele. Visto que ele se humilhou, visto que ele se quebrantou, eu vou dar paz para ele. E no seu período de reinado, a minha presença vai estar por cima dele e vai ser uma bênção. Aqui eu estou parafraseando para não ler todos os textos que são longos. Veja bem, irmãos, assim como uma pessoa pode estragar tudo, uma pessoa pode abençoar demais. Um pastor ruim pode trazer uma maldição tão grande, como um pastor fiel ao Senhor pode trazer muita bênção. Um governante infiel a Deus pode trazer tanta coisa ruim, como aquele que é fiel a Deus pode trazer coisa boa. Um pai de família,
ou uma mulher comprometida com Deus, a sua vida pode trazer maldição para dentro da sua casa, ou pode trazer bênção para dentro da sua casa. Deus tinha uma correção com Israel e não ia afastar mais aquela correção. Já estava decretado por Deus que o castigo seria ser levado cativeiros para a Babilônia. A Babilônia ainda não tinha nem surgido nessa época como uma grande potência. Ainda era a Síria. Estava surgindo ali vagarosamente. Começando a dar as caras. Mas aquele homem se humilhou aos pés do Senhor quando ouviu a palavra, de tal forma, consultou ao Senhor, a profeta disse: eu tenho uma bênção, vai vir a minha ira, vai vir o julgamento sobre Israel, vão para o cativeiro, mas sobre a vida desse homem que se humilhou na minha presença e buscou a minha presença, eu vou abençoar e no seu reinado haverá paz. Sabe o que aconteceu? Não só ele recebeu a bênção de Deus durante a sua vida, mas toda aquela nação que ele governava ficou em paz durante aquela geração receber a bênção de Deus. Deus, por causa de uma atitude de humilhação, de quebrantamento e de busca à palavra de Deus, Deus abriu um parênteses, falou: não, eu tenho um juiz aqui para esse povo, mas por causa desse homem e a atitude dele, eu vou abençoar essa geração e ele com essa geração. Meus amados, não há dúvida que Deus tem um julgamento para essas nações e para essa nação. Deus tem julgamento para a terra. Um dia haverá o juízo final, mas o Senhor tem um parênteses. O Senhor tem uma promessa. O Senhor tem uma bênção para aqueles que se humilhar diante da palavra do Senhor, daqueles que se quebrantar aos pés do Senhor. Deus há de abençoar você e a sua casa e aonde você colocar os seus pés. Deus vai abrir um parênteses. Há um juízo sobre o Brasil, há um juízo sobre o mundo, mas a igreja do Senhor está aqui nessa terra, então eu vou abençoando por enquanto, eu vou guardando por enquanto, eu vou dando sustento por enquanto. Por quê? Porque tem um povo clamando ao Senhor. Se você e a sua casa, eu e a minha casa, nos humilharmos aos pés do Senhor, o Senhor vai abrir um parênteses na história e vai dizer: ainda que eu tenha um juízo sobre essa nação, sobre esse povo, eu vou te abençoar, porque você e a sua casa amaram a minha palavra, se voltaram para a minha palavra e se quebrantaram diante da minha palavra. Irmãos, isso é algo de nós mastigarmos, refletirmos e guardarmos isso. E aí o outro efeito da palavra em Ezequias, que ele foi lá, se quebrantou, rasgou o coração, ele pediu para consultar e buscar. Quem recebe o toque de Deus, irmão, ele quer aprender a palavra de Deus. Ele tem fome de sentar para aprender e ouvir a palavra de Deus. E aí ele recebe uma promessa de Deus, e aí ele começa uma reforma. Uma reforma na religião daquela época, a religião judaica. Preste atenção. Eu tenho dito aqui há pouco tempo eu comecei a usar um termo aqui que você precisa gravar, sobre princípios. Que a palavra de Deus tem coisas que são para nós princípios que você vai aplicar na sua vida. Não é para fazer como está ali, porque é outro contexto, é outra história, é outra época, é outro povo, é outra nação, é outro século. Mas aquele princípio que está embutido ali, ele permanece para nós hoje. Por isso que a Bíblia é um livro de todos os tempos e todas as épocas, para todos os povos e todas as nações. Porque os princípios que estão ali, eles atravessam a cultura, atravessam os séculos, atravessam as fronteiras, atravessam as nações e atravessam o tempo. Então, por exemplo, eu disse aqui esses dias, eu disse um exemplo. Lá em Deuteronômio está dito assim: se você, Deuteronômio ali, tudo ali são os princípios básicos jurídicos para as leis de hoje. E aí está dito assim: se você encontrar um gado de alguém, um animal de alguém, você deve pegar esse gado, esse animal e devolver.
Alguém aqui tem algum gado em casa? Alguém aqui tem algum boi dentro de casa? Não. Então você não vai perder boi, ninguém vai achar boi e vaca, nada seu. Mas aqui tem um princípio. Qual é o princípio que está sendo ensinado aqui? Que se você achar um relógio de alguém, um documento de alguém, um dinheiro de alguém, você devolva. Se você trabalha na casa de alguém, numa empresa, e ali tem um dinheiro separado, é para você não tocar, porque aquilo não é seu. São princípios que estão na Bíblia, que esse princípio, ele permanece eterno. São ensinamentos que permanecem eternos. Então lá na Bíblia está escrito, não adulterarás. Irmãos, isso é em qualquer tribo, povos e nações, em qualquer terra, em qualquer época. Não matarás. Em qualquer época, em qualquer situação, não se mata ninguém. São princípios estabelecidos. E aí, Josias começa uma reforma, tocado pelo poder de Deus, os líderes religiosos, ele governando ali, o povo. A primeira coisa que eles fazem é, vamos restaurar a casa do Senhor, para nós voltarmos a cultuar a casa de Deus. Isso no Antigo Testamento tinha um significado muito grande, quando você começava a reformar o templo de Deus, 3 coisas aconteciam. Em toda a história do Antigo Testamento, quando um rei se propunha consertar a casa de Deus, acontecia 3 coisas. Deus trazia avivamento, Deus trazia prosperidade e Deus derrubava os inimigos. Todas as vezes que você ver uma citação de algum rei que se propôs a trazer o povo para a casa de Deus e reformar a casa de Deus, essas 3 coisas aconteciam: avivamento, prosperidade e queda dos inimigos. E Josias se propôs e ele começou a limpar. Chegou lá isso eu estou dizendo aqui, está escrito aqui, eu não estou floreando não, está escrito. Ele entrou lá naquela sala dos prostitutos e prostitutas cultuais e pôs tudo para fora. Sai daqui, aqui não é o lugar de vocês não, aqui é o templo de Deus, aqui é o lugar de adoração do Senhor. Ele tirou todas as estátuas de deuses daquela época, tirou e pôs fogo em tudo. Claro que hoje nós vivemos uma época, você não vai sair quebrando deuses de ninguém aí, até em respeito às pessoas, à cultura da pessoa, você não vai sair chutando, igual já vi absurdo de gente chutando santo de outra religião. Isso é um absurdo. Não é assim que se ganha ninguém para Jesus e não é assim que se evangeliza. Isso aqui é uma outra época, é uma outra situação, até porque Israel era um governo teocrático, não tem nada a ver com o governo dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa, não tem nada a ver, é outra coisa. Mas aqui tem um princípio, essa limpeza que Josias fez tem um princípio. Você não vai sair quebrando nada. Mas quando Deus fala com você pela sua palavra, e você muda a chave, muda a posição, toma uma nova atitude, tem um novo compromisso com Deus, o que você vai fazer? Limpar o seu coração e a sua mente, limpar a sua vida daquilo que você está fazendo errado, limpar a sua casa, tomar um banho da palavra de Deus, até porque a Bíblia é considerado água que nos lava, somos lavados pela palavra de Deus. A Bíblia também, um dos símbolos dela é que somos lavados pela sua palavra. A Bíblia funciona como água para nos limpar. Então a atitude aqui de Josias, não se fazemos hoje mais, sem quebrando tudo. Mas o princípio aqui de Josias, com o efeito da palavra de Deus, continua vivo. Que é tomar uma posição de limpar as sujeiras, as podridões, aquilo que está contaminando o nosso coração e a nossa mente. E aí a lista de sujeira, eu nem vou tomar tempo aqui. Você já conhece isso, porque está impregnado por aí, você está vendo noite e dia, e muitas vezes a gente comete esses absurdos, mas a atitude aqui, esse princípio, ele permanece. É limpar a nossa casa, é limpar o nosso coração, é limpar a nossa mente, para que a palavra do Senhor penetre dentro de nós, e a bênção do Senhor seja derramada, e a voz do Senhor se levante e diz: você que fez um novo compromisso comigo, eis que eu te abençoarei, você e a sua casa.
Então isso é para mim, pastor, isso é para nós obreiros, isso é para a juventude, as moças e os rapazes, para os adolescentes, os casais, aqueles que estão aqui sentados. Se você quer receber a bênção de Deus, deixe essa palavra entrar no seu coração, se quebrante diante dela, se humilhe diante da presença de Deus, tome uma nova posição, mude a chave da sua vida, toma uma nova direção na sua vida, toma uma nova atitude diante de Deus, e o Senhor vai derramar promessa sobre você, e você vai limpar a sua mente, você vai limpar o seu coração, você vai limpar a sua casa, nós vamos limpar a nossa igreja, e o Senhor vai derramar das suas promessas, das suas bênçãos sobre mim, sobre você, sobre a igreja, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque o Senhor é aquele que ouve, aquele que se quebranta na sua presença. E esse é Josias. E essa história, como eu já estou aplicando, ela se aplica a mim e a você. O Senhor tem promessa, o Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória para mim e para você, igreja. Jovens, o Senhor quer te exaltar, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te exaltar na casa do Senhor, fazendo de você um obreiro e uma obreira. O Senhor quer te exaltar lá na sua escola, na sua faculdade. O Senhor quer te exaltar no trabalho, mas para isso você tem que tomar a posição de Josias. Senhor, eu vou rasgar o meu coração aqui diante da tua palavra. Senhor, eu vou limpar o meu coração, as minhas mãos, os meus pés, a minha vida. Eu vou mudar, eu não vou mais para esse caminho que eu estou indo. Eu não vou mais para esse lugar que eu estou indo. Eu vou mudar de atitude. Casais, servos de Deus, famílias que estão aqui, o Senhor está pedindo de mim e de você uma coisa só: que nós rasguemos o nosso coração diante da palavra de Deus, que nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre dentro do nosso coração, que eu e você como pai, que você como mãe, tome uma posição dentro da sua casa e ajude o Senhor a fazer uma grande obra, e dessa obra vai vir promessa, e é essas promessas que Deus quer derramar, e que Deus tem para mim e para você, e você vai ver a sua vida mudar, você vai ver a sua casa ser abençoada, e você vai ver o nome do Senhor glorificar na sua vida. Podemos ficar de pé?